Hoje você vai conhecer 4 histórias de crianças que foram abandonadas pela família e foram criadas por animais, e vocês vão ver como elas estão hoje. Olha essas histórias, que bizarras, né? Até muito estranhas também, às vezes dá até dó de ver esses casos, né? Mas você vê como o mundo animal, ele também é acolhedor, né? Sendo que pessoas assim abandonaram seus filhos, mas o mundo animal acolheu essas crianças, né? Isso pra você ver tanto que os animais são acolhedores. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E se você já gostou desse tema, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Caso John Cebuya. John Cebuya nasceu em algum momento da década de 1980. Mas não tem o registro certo do ano que ele nasceu, né? Foi por aí, nos anos 80. Ele nasceu em uma pequena aldeia da Uganda, chamada de Bombo. Ele não foi registrado e com 2 anos ele fugiu de casa após ver seu pai assassinar sua mãe. Nossa, que sinistro, né? E ele foi encontrado apenas em 1991, cerca de 4 anos depois, escondido em uma árvore. John, ele tinha cerca de 6 anos e foi visto por um habitante da tribo, que reuniu um grupo para buscá-lo. Ele não ofereceu nem muita resistência, mas uma família de macacos com que ele estava, né, que foi os animais que acolheram ele jogou pedras, paus e gritavam por horas, né? Porque o John fazia parte da família, né? E os macacos ele não apenas ajudaram a criança a sobreviver na selva, mas ensinaram diversos costumes do grupo. E na selva, os macacos o alimentaram, deram um carinho e o tornaram parte da família. E após ter sido resgatado, o John ele não sabia falar, mas com o passar do tempo ele aprendeu a se comunicar com gestos, né? E quando ele foi resgatado, ele era selvagem, ele tinha muitos cabelos, o que é aparentemente comum em crianças selvagens. Seus joelhos haviam ficado quase brancos e ao pisar neles, suas unhas cresceram imensamente e se enrolaram, né? Porque ele também não tinha nenhum tipo de higiene, o higiene que ele tinha era o jeito que os macacos viviam, né? Muito sinistro também. E ele foi enviado em um orfanato depois de ser pegado, né? Ser retirado dos macacos. E se adaptou durante 8 anos e aprendendo coisas básicas, como andar sobre 2 pernas, falar, comer. E quem fez isso foi o Paul e Mullen, os donos do orfanato. E anos depois ele aprendeu a cantar e tomou parte de um coral infantil chamado Pearl da África. E atualmente John vive em uma pequena casa em Bombo e o sonho dele é construir sua família. Que legal, né? Pelo menos ele conseguiu se adaptar, né? Caso das irmãs Amala e Kamila, conhecidas como as Meninas Lobo, elas foram encontradas em uma caverna na Índia no ano de 1920 por um reverendo chamado Singh. O reverendo e diretor de um orfanato ouviu rumores de que 2 meninas haviam sido abandonadas e eram criadas por lobos em uma floresta perto da aldeia de Godamari, no distrito de Midnapore, Índia. Ele, instigado, o Singh ele resolveu fazer um retiro espiritual na selva, com a intenção de encontrar essas garotas. E após dias ele vagando pela mata, o reverendo se deparou com 2 crianças vivendo em uma toca de lobos e resgatadas. Ele as batizou com o nome de Kamila e Amala, sendo que a primeira tinha 8 anos e a mais nova apenas 1 ano e meio, né? Era bem novinha mesmo. E elas possuíam hábitos noturnos e comportavam-se como filhotes de lobo. Elas eram agitadas e também bem ferozes, né? E como de costume ela também andava sobre mãos e pés, joelhos e cotovelos, né? E elas não falavam e uivavam para a lua. Elas não demonstravam nenhum tipo de emoção. Na caverna, onde se alimentavam de carne crua ou de decomposição, eram livres dentro do contexto que conheciam. E longe de seu habitat, no orfanato, elas desenvolveram uma depressão profunda. Elas viveram no orfanato até o último dia de suas vidas. A Amala morreu apenas 10 meses depois de ser retirada da floresta, né, com uns 2 anos, de infecção nos rins. Já Kamila aprendeu algumas palavras e com dificuldade andava de maneira ereta e faleceu aos 17 anos, de tuberculose. E o reverendo fala que a única vez que Kamila demonstrou mais emoção foi na morte da sua irmã, que ela conseguiu chorar pela primeira vez. Que sinistro, né? Caso Oshana Malaya. Ela nasceu em 1983, na Ucrânia. Ela é filha de alcoólatras sem atenção dos pais. Dos 3 aos 8 anos de idade, essa menina encontrou abrigo entre os cães, no quintal da casa e viveu com eles em um barracão
assimilando o comportamento da matilha. Então, até os 3 anos, ela já viveu com os pais, então ela teve uma pequena noção do que é viver com humanos antes de morar com animais, né? E ela tinha um vínculo com os cães que era muito forte, que na primeira vez que as autoridades foram resgatá-la, elas foram expulsas pela matilha, né? Porque ela já fazia parte da família também, né? E uma das primeiras coisas que notaram foi que o sentimento do olfato, visão e audição da menina se tornaram extremamente aguçados. Quando resgatada, ela rosnava, latia e andava inquieta por todos os cantos, como um animal selvagem, né? Essa foi a sua vida até seus 8 anos de idade, e depois da denúncia de um vizinho que o flagrou vivendo com cães selvagens, e sua realidade mudaria novamente. E pouco tempo depois da denúncia, a criança selvagem passou a ser estudada e viver sob cuidado de pessoas especializadas em portadores de deficiência mental, né? E a jovem, ela começou a trabalhar em uma fazenda depois de ser resgatada para retomar o convívio com pessoas. E muitos anos após sua descoberta, Oshana ainda tem dificuldade em adquirir habilidades sociais e emocionalmente humanas. Desde 2010, ela reside em um lar para deficientes mentais. E hoje, com mais de 36 anos, ela consegue falar, mas sua linguagem é direta e franca, como se estivesse constantemente dando ordens, né? E ela também ainda cuida das vacas e da fazenda. E o último caso é da Marina Champman, que é um caso bem conhecido como o anterior também. Tem até livro sobre esse caso. A Marina Champman, ela acredita ter nascido entre algum momento da década de 1950 e, como não sabia seu próprio nome, ela optou por ser chamada de Marina depois de ter sido resgatada, né? Ela foi uma menina britânica de apenas 4 anos de idade que no ano de 1954 foi sequestrada na Colômbia. Inexplicavelmente, após receber o resgate dos pais, seus sequestradores o abandonaram na floresta, no meio da selva. E a pequena garota foi acolhida por um grupo de macacos prego, e com o intuito de sobrevivência ela passou a copiá-los na forma de se alimentar e agir, além de inclusive imitar a linguagem deles, né? O que os macacos faziam, ela copiava eles. Teve até um caso que aconteceu com ela, que certa vez ela comeu um fruto e começou a passar mal, havia sido envenenado, e um macaco mais velho o observou e aproximou-se e começou a empurrá-la em direção a um riacho. E Marina, embora assustada, percebeu que a expressão do macaco, que passou a chamá-la de vovó, ele estava completamente calma, ela não estava zangada e nem agitada e nem hostil, né? O macaco estava tranquilo, só querendo ajudar. E o macaco começou a pressionar sua cabeça e forçou ela a beber muita água. E a menina achou que o macaco queria afogá-la, mas não era isso. E aos poucos ela começou a vomitar tudo o que havia comido, e o que salvou da sua vida. E ela fala até assim, uma frase dela, abre aspas, nunca saberei ao certo o que foi que me envenenou, assim como nunca saberei como o macaco vovó sabia como me salvar. Mas ele o fez, e estou convencida disso, fecha aspas. Muito sinistro, né? O macaco às vezes, de ver o que ela comeu, já sabia o que ela tinha que fazer. O macaco é um médico, né? E ela sobreviveu assim, convivendo com a vovó e o seu grupo de macacos por 5 anos, quando foi encontrada por caçadores que a venderam para um bordel na aldeia de Loma, na Bolívia, na Colômbia. Ela saiu de um lugar e foi para outro lugar que foi bem pior, né? Nossa, tá doido. E Marina conseguiu escapar tempos depois para viver nas ruas, onde ela roubava para comer e chegou a liderar uma gangue de meninos. Marina, aos 17 anos, já era adotada por uma família colombiana quando disse ter descoberto o que era felicidade e amor. Depois mudou-se para a Europa. E morando na Inglaterra, ela passou a ter uma vida considerada normal e se apaixonou por um inglês chamado John, com quem ela se casou e teve 2 filhas, né? Que legal. O sonho dela é reencontrar os macacos com quem viveu para saber se é possível eles ainda se lembrar da sua existência, né? É um pouco até difícil, eu acho. Mas por enquanto é isso, galera. Essas foram as histórias. Se você achou interessante, peço que você deixe nos comentários o que achou dessas histórias, se acha que é verdade ou mentira. Mas é isso e até a próxima. Fui!